A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos, para aqueles que estão assistindo esses vídeos, que o Senhor venha fazer o mover em cada um nessa manhã, venha abençoar os seus lares, né? Que ele seja o remédio necessário, que ele seja Senhor, o seu provedor de todas as coisas, e aqueles que vocês têm entregado ao Senhor todos os seus propósitos. Ele é um Deus de respostas. Meus queridos e amados irmãos, nesta manhã estamos administrando uma palavra que a palavra se encontra em Mateus 5, capítulo 1, né? O título da palavra fala o Sermão da Montanha. Meus amados queridos irmãos, diz assim a palavra: e Jesus, vindo a multidão, aproximou-se dele e os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque dele herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles são fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque neles são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições, porque causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os vós quando nos injustiçaram e perseguiram, mantendo, dizendo, sendo o mal contra vós, porque a rocha causa. Exaltais alegre-se vós, porque quando o vosso galardão do céu, porque assim perseguiríamos os profetas por fazeres antes de vós. E aqui, meus amados, ele completa dizendo, né, aqui no versículo 16, dizendo, debaixo de alguém, nós nos vendo que dá de a luz todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejas em vossas boas obras e glorificarás a vós, Pai que estás no céu. Meus queridos e amados irmãos, essa palavra, né, Jesus fala sobre o Sermão da Montanha, né? Jesus, meus amados queridos, Jesus subiu o Sermão da Montanha no monte da boa-aventurança, né? Ele subiu as costas do mar da Galileia, nesse sermão da montanha, no monte da boa-aventurança. Então, Jesus subindo a montanha, na costa do mar da Galileia, Jesus estava dando os seus ensinamentos
como devemos orar e ensinando a oração do Pai de Nosso e como sabemos perdoarmos, né, uns aos outros. A Bíblia diz, meus amados queridos, que nesse sermão da montanha foi a maior parte, né, a maior parte do seu ministério de Jesus, né? Neste contexto bíblico, meus queridos, havia dois grupos de pessoas evangélicas, pessoas militantes e nudistas, ignorantes, que estavam esperando o rei. Então, meus amados, Jesus, nos seus ensinamentos, ele queria nos mostrar, né? Nos mostrar o nosso caráter, né? Como nós, nosso caráter, como nós agiríamos, né? Com as situações que vinha nos afligir. Como será a nossa atitude, né? Diante da nossa atitude aos cidadãos do rei. Como nós seremos, como nós agiríamos, né? Nas atitudes que nos afligem ao dia. Como que nós iremos fazer, né? Que atitude nós tomamos? Que situações nós afligimos para chegar, né? A tomar esse tipo de atitude diante dos homens, né? Então, meus queridos amados irmãos, então, atitudes do cidadão do rei é aquele que espera de cada um de nós, né? A boa-aventuranças, meus amados, é lugar de bênção. E ele diz que nós somos o sal da terra. Se nós não praticarmos a boas obras, ele se tornará insípio, que não seria para dar gosto. Meus amados queridos irmãos, então aqui nessa passagem, né, no Sermão da Montanha, Jesus, ele estava mostrando, né, ele estava dando para nós um ensinamento, né, mostrar como nós seremos, que caráter o que nós representaremos ao cidadão da terra, que pessoas nós seremos diante desse povo, né? Então a gente vemos que naquele sermão da montanha, né, Jesus falando para os discípulos, tinha os grupos evangélicos militantes, né? E a anistas, os anistas, aqueles que eram as pessoas ignorantes, que não entendia o que o Senhor estava falando, né? Ele estava em espera do rei, espera de que o Messias está voltando. Então, o que nós seremos, o que nós estamos fazendo para demonstrar, né, para Jesus o nosso caráter, né? Qual é o seu padrão? Através desse sermão da montanha, que padrão você se encontra? Você se encontra no padrão de perdoar o seu próximo? Você se encontra nesse padrão de abraçar aqueles que choram, né? Você está naquele padrão de servir aqueles que te pedem algo que você possa fazer. Que tipo de padrão você se encontra? Né? Jesus está falando, né? Que tipo de padrão você se encontra? Que caráter você tem? Qual será o seu caráter, né? Para servir a cada um daqueles que o Senhor tem falado. Ele diz que é bem-aventurado aqueles que choram, que serão consolados. Bem-aventurado os pobres de espírito, né? Ele diz que aqueles herdarão o reino do céu. Então, os meus amados queridos irmãos, eu deixo nesta manhã essa reflexão, né?
dizendo que nós estamos vivendo uns tempos difíceis, né? Uns tempos que nós não estamos vendo mais amor entre os irmãos. Nós não estamos vivendo uns tempos mais de adoração. Estamos vivendo, os meus amados, os tempos da ignorância, o tempo da ganância, o, o tempo de exaltação. As pessoas estão se exaltando. E Jesus diz na sua palavra, né? Como que você se encontra, como você está, né? Que padrão você está me servindo? Você está me servindo com amor? Você está me servindo na minha santidade, na minha rica santidade? Vocês estão me servindo dessa forma? Ou você está me servindo no tempo da exaltação? Então, Jesus deixa essa reflexão, né, para você nesta manhã. Ele diz que aqueles que choram serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições, mas ele será o rei da justiça. Então, os meus amados queridos, eu deixo, né, para vocês nesta manhã essa reflexão, né, com essa mensagem de Mateus 5 primeiro, né, o sermão da montanha. Jesus subiu naquele monte, né, para falar sobre dar esse ensinamento, né? Esse ensinamento para como que nós iremos se encontrar, como que nós iremos se rever, como que nós viremos ser cada um de nós. Ele manda nós fazermos, meus amados, uma reflexão. Ele manda nós fazermos uma avaliação. Como que você está? Como que você está me servindo? Né? Aqui ele mostra, nesse Sermão da Montanha, o caráter, né, dos cidadãos do reis, o caráter dos meus filhos, né? Que padrão, meu filho, você se encontra na posição de me servir e de me adorar? Então eu deixo essa reflexão, meus queridos e amados, para vocês nesta manhã. Que Deus abençoe aqueles que estão assistindo este canal, que estão acessando, né, que estão assistindo esses vídeos. Permaneçam, meus amados queridos, assistindo esses vídeos. Deixe os seus comentários e que Deus abençoe a cada um de vocês com chuvas de bênção. Deus tem para vocês uma bênção especial. Que Deus abençoe.